Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto, jornalista. Nesta hora e meia serei o mediador deste debate. Em nome da Transpodata, eu tenho a honra de lhes dar as boas-vindas e anunciar este segundo episódio da série Notáveis do Transporte Rodoviário de Cargas, evento realizado pela Transpodata e pela Academia do Transporte, que conta com o patrocínio da SOS Truck e do Brasil. Bom, o fato é que o setor de transportes não é exceção nesse momento particular do planeta, e é o planeta inteiro. Todos estamos sofrendo as consequências do coronavírus, deste novo coronavírus. As consequências passam pelo setor de saúde, mas óbvio que invadem completamente a nossa vida, ou a vida como a conhecíamos até este momento. E, evidentemente, a economia é também afetada. O setor de transportes tem uma situação complicada justamente para lidar, como todos os outros setores, é um desafio gigantesco, e o tema justamente desse segundo episódio desse seminário é exatamente entender como o setor de transportes está enfrentando a crise. Eu quero só lembrar que no primeiro episódio nós tivemos uma discussão bastante importante na abertura justamente desse debate, em que lá ficou muito claro que o setor, obviamente, está tentando se acomodar a essa situação, tentando entender essa situação, mas um problema perpassou por quase todos os setores. É como lidar com a falta de recurso nesse momento. E eu estou falando especialmente de capital de giro. Os empresários que participaram conosco no primeiro debate fizeram menção à dificuldade em conseguir o capital de giro. Ou seja, há um desejo gigantesco por parte do empresário de não demitir, de tentar conseguir manter, obviamente, a atividade no mínimo possível, querendo, evidentemente, aumentar na medida do que for possível, dadas as autoridades, das recomendações das autoridades de saúde. Mas a grande preocupação é como é que eu me sustento até lá, como eu consigo me levar até esse futuro próximo, onde a gente vai recuperar algum grau de normalidade. Então, justamente era o problema do capital de giro. A reclamação principal passava pela dificuldade em conseguir isso com os bancos. Bom, a gente vai ter agora um longo debate, teremos todos os participantes entendendo justamente o que já aconteceu no primeiro, mas vamos avançar um pouquinho mais no debate. Eu começo já com uma primeira pergunta e me dirijo a Joana Andrade, da Trans Bahia. Joana, bem-vinda uma vez mais. Óbvio que cada setor, o setor de transportes também tem seus diferentes graus, o setor é multifacetado. No seu caso, especificamente, como é que vocês estão lidando? Houve algumas iniciativas por parte do governo para tentar manter os funcionários, ou seja, havia uma negociação prevista para vir, uma renegociação, inclusive, de contratos, mas a gente sabe que isso é só uma parte do negócio. Como é que vocês estão lidando justamente com essa situação? Primeiramente, obrigada pelo convite, Rinaldo. Boa noite a todos. Obrigada, Piotr, pela pergunta. A manutenção dos empregos tem sido o grande desafio do momento. Isso é uma realidade. A Transbahia é uma empresa familiar, tem um pouco mais de 40 anos de fundada, e ela transporta essencialmente combustíveis e lubrificantes. Então, com a parada do Brasil, naturalmente a gente tem uma queda de demanda, a gente sente muito rápido a desaceleração. Alguns que trabalham com alimentos ainda estão conseguindo rodar, remédios, mas combustível caiu bastante. A nossa empresa, como já passou por muitas crises, mas naturalmente nada se assemelha ao que a gente está vivendo agora, nada nessas proporções até então. E a maior parte dos nossos clientes, que são os distribuidores, exemplo da Petrobahia, da BR Distribuidora, dentre outras, tiveram sua demanda extremamente reduzida. Eles reduziram cerca de 30% e nós tivemos cerca de 50% na redução do volume. Não é novidade para ninguém, transportador tem um dos seus maiores custos é mão de obra. E no meu caso, que trabalho com produto perigoso, ainda tem um adicional de 30% em cima do que é salário base. Então, a gente sente muito pesado. Você não deixa de pagar nada disso em função da crise e deixa de receber. Então, algumas das políticas que a gente adotou foi antecipar férias do que pôde antecipar dos motoristas. Então, foi importante para poder a gente regularizar o tipo de pendência, as pessoas que a gente já estava precisando da férias, foi bom, foi importante. As manutenções preventivas dos veículos também a gente conseguiu antecipar, mas isso tem um prazo curto, né? Então, a gente consegue utilizar dessas medidas sem gerar grandes prejuízos por 40, 50 dias. Mas agora o caixa já começou a estrangular. Então, já há alguns dias a gente vem negociando com os bancos
e nós conseguimos postergar os financiamentos, que são a nossa principal questão de endividamento, a nossa principal preocupação são os endividamentos de Finame, e a gente conseguiu postergar todos eles até então de uma maneira tranquila, né? Conseguimos mais 6 meses para poder começar a pagar, e estamos correndo atrás de financiamento para garantir o giro, garantir o caixa nos próximos 3 meses, que a gente está acreditando que ainda vai passar por mais um perrengue. Estamos negociando com os principais fornecedores, mas de uma maneira geral eu entendo que o mercado está todo muito receptivo. Os fornecedores, eles têm sido receptivos para as conversas, está todo mundo entendendo que estamos todos no mesmo barco, né? Não adianta um querer quebrar o outro agora é a hora de você fortalecer as parcerias, e eu acho que as empresas sérias que conseguirem chegar junto dos seus principais embarcadores vão conseguir segurar a onda junto nesse período. Joana, me permita só, você disse que com os parceiros a negociação tem sido muito satisfatória, muito eficiente. Sim. Mas se você falou de financiamento, na chegada ao banco vocês têm conseguido, para capital de giro, ou seja, para qualquer outro tipo de investimento, qual tem sido a relação do banco? Porque o banco parece sempre aquele páreo no meio da sociedade, né? É um setor completamente diferente. Como é que tem sido essa relação com o banco? Então, alguns bancos me surpreenderam pelas propostas estapafúrdias, né? Então, teve banco que me veio com 200% de garantia real, mais uma série de coisas, juros meio fora do que seria uma realidade razoável, mas a gente recebeu algumas propostas muito dentro da razoabilidade. Então, os bancos de fomento, aqui você tem Banco do Nordeste, você tem uma série de linhas de crédito que dá para poder aproveitar, e a gente tem ido nessa busca. Nós temos buscado tudo que está vindo com subsídio do governo, e estamos conseguindo, até então, estamos conseguindo respostas positivas. Eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, mas até então nós estamos tendo respostas positivas dos bancos, sim. Thaís Lourenço, me permita colocar você aqui nesse debate, até porque, obviamente, a grande preocupação, não só no setor de transportes, era a manutenção de empregos. Você lida justamente com recursos humanos. A medida mais radical seria a demissão. E aí eu tenho o problema de que a roda da economia para de girar. Se as pessoas perdem emprego, elas perdem renda, elas se endividam, e aí elas não compram o crediário, não compram mais à vista, e eu perco o consumidor. O consumidor, em qualquer estágio, ele é importante para a roda girar. Como é que você está vendo este momento especialmente? Houve iniciativas por parte do governo para tentar manter esses empregados? Claro que cada empresa tem uma situação específica, algumas dependem mais de capital de giro, ou seja, dá para negociar uma parte, mas a outra parte não dá. Me traga, por gentileza, essa sua experiência, nos traga essa sua experiência para entender como é que isso está acontecendo, inclusive na própria Unidão. Boa noite. Bem, aqui a gente tem, desde o início, dito que a ideia é não reduzir pessoas, né? Então, na medida do possível, a gente tem procurado mapear todas as operações aqui, avaliar de que forma cada uma está sendo atingida, de que forma a gente pode estar realocando os nossos recursos, nossos equipamentos, nossos efetivos, né? Em relação às medidas publicadas pelo governo, eu acho que a gente teve bastante cautela, né? E como todos pudemos ver, aí a MP ela é publicada, aí há uma revogação, aí vem uma liminar. Então, assim, a gente, embora o governo nos dê medidas, eu acho que as empresas precisam agir com cautela. Não dá para a gente sair com uma MP recém-publicada querendo colocar tudo em prática, né? Porque lá na frente o passivo vai ser da empresa. Então, a própria portaria trouxe algumas novidades em relação à regularização da MP. Muitas empresas que, num primeiro momento, aplicaram algumas medidas após a publicação da portaria, se deram conta de que não aplicaram da melhor forma. Então, eu acho que, nesse momento, essa foi a postura da Unidão, e é o que a gente acredita, de que, mesmo com os subsídios do governo, a gente precisa ter cautela em aplicar essas medidas, né? Então, num primeiro momento, agimos como a Joana já comentou ali, a questão de adiantamento de férias, dentro do que foi possível, né? Fizemos a questão do banco de horas, e estamos iniciando agora, essa semana tivemos as nossas primeiras reduções de contrato, mas dentro do percentual de 25%, a gente pretende não passar disso.
Tá, e você fez menção a uma medida provisória. A medida provisória tem força de lei, mas ela pode ser alterada, ela pode ser, inclusive, revogada, né? Ela é provisória para tentar dar agilidade no processo. A gente tem, neste momento, especificamente, um governo que tem, às vezes, boa relação com o Congresso e as coisas andam rapidamente, e em outras vezes não anda. Hoje nós tivemos um movimento bem interessante. O ministro da Economia, mais o presidente, alguns empresários, foram ao Supremo Tribunal Federal até em busca do que se chama de segurança jurídica, para evitar questionamentos posteriores a decisões que sejam tomadas agora na retomada da economia. Claro que isso precisa passar pelo Congresso também. É esse o temor, a insegurança jurídica? Por mais que você tenha uma decisão do governo, o temor é a insegurança jurídica? Piotr, eu acho que sempre foi, né? E eu acho que continua sendo. E se tem uma coisa que eu espero que, após toda essa crise, digamos, pandemia e crise política que a gente vem vivendo, é que isso também né, tem um novo rumo, uma nova forma de atuação, porque eu acho que as empresas, a maior insegurança hoje é essa, né? E é uma insegurança que custa caro, como a Joana falou, vai pegar ali uma empresa de um ramo que trabalha com atividades periculosas, é mais expressivo ainda. Então, sobre cada condenação, tu ainda tem mais os teus 30%. Então, é bastante complicado. Eu acho que hoje a insegurança jurídica é um dos piores itens, assim, digamos, do cenário atual, né? Eu vou fazer um comentário aqui nos 28 anos de jornalismo. Uma vez eu perguntei para vários deputados exatamente a mesma pergunta, se era possível se aprovar uma reforma tributária, uma medida provisória em uma semana. O governo edita na segunda-feira e até sexta-feira isso tinha que estar sendo discutido, até porque é uma medida emergencial. Se ela foi promulgada ou foi a proposta como medida provisória, é porque precisa tomar uma medida lá. Curiosamente, eu vou lhes dizer uma coisa que chama atenção. Todos os parlamentares, e nesses parlamentares eu tinha quase meio a meio entre senadores e deputados, todos estavam com mandato, todos eles me disseram, não tem nenhum problema. Aí, obviamente, a segunda pergunta era, bom, então por que vocês não fazem isso? Aí começa a vir o silêncio. Porque daí entra, obviamente, não, mas a gente precisa negociar um pouco, o governo exagera, mas, então contenha o exagero do governo, mas esse tipo de medida como agora precisa andar mais rapidamente, né? Porque senão cria esse ambiente de insegurança jurídica. Bom, me permita colocar o Lauro Valdívia aqui na conversa. Lauro, a gente tem, obviamente, o transporte no Brasil é por rodas. A gente teve esse exemplo na greve dos caminhoneiros. Os brasileiros que não sabiam disso aprenderam isso naquele momento, talvez da pior maneira possível, mas, enfim, compreendeu-se que este é o modal que faz o Brasil avançar. A gente depende de caminhões. Obviamente que naquele momento houve uma discussão para se ampliar os modais e com o crescimento do país a gente vai precisar ampliar porque não dá para viver só de um modal, mas nesse momento é o que temos e a gente viu no começo dessa crise dois cenários. Primeiramente, alguns governadores exageraram e estavam impedindo o tráfego de caminhões nas estradas, depois houve uma solidariedade gigantesca até de pessoas atendendo caminhoneiros na estrada para dar-lhes algum conforto, que eram os únicos ao lado do pessoal de saúde e segurança que estavam trabalhando. Tem estratégia para esse setor não sofrer nesta continuidade ainda do combate ao coronavírus e, claro, na retomada, da gente continuar fazendo o modal funcionar mais e até melhor na retomada? Primeiro, o seguinte, né, Piotr? O transporte rodoviário, mesmo com a participação grande que ele tem, aí, 60%, 65%, a gente não sabe exatamente quanto, ele é essencial para a sociedade, né? Não tem sociedade no mundo, a gente fala do Brasil, o rodoviário no Brasil é muito grande, depende muito do rodoviário, mas a sociedade, para funcionar, ela depende do rodoviário, não importa a participação dele, né? Por quê? Porque ninguém imagina que você vai entregar remédio na farmácia que não seja por caminhão, né? O trem não vai, nem o navio, nem o avião, né? Então, os outros modais, eles não fazem o papel do rodoviário. O rodoviário atua na ponta. Então, a sociedade sempre vai depender do caminhão. A não ser numa cidade como Veneza, por exemplo, que aí não vai depender do caminhão, vai depender do barco, né? Mas quantas cidades iguais a Veneza você tem? Então, assim, esse negócio de falar depende, não depende, sempre depende, entendeu? Não existe país onde não se dependa do caminhão. Pelo menos, por enquanto, a sociedade vai depender por muito tempo do caminhão, não sei quando inventar alguma outra coisa. Bom, com relação ao problema da Covid, para o transporte conseguir
se manter, ou mesmo, como você disse, melhorar essa questão da distribuição ou do abastecimento, primeiro, os governos, e aí quando eu falo governo, aí é federal, estadual, municipal, não podem criar problemas para o caminhão, né? Então, é o que eu falo sempre, caminhão não vai a lugar nenhum a passeio, né? Ele sempre vai porque alguém pediu para ir. E quem pediu para ir é o dono da carga, né? Então, ele vai a pedido da carga, né? Para abastecer alguma coisa ou para buscar alguma coisa, né? Ninguém anda de caminhão a passeio para lá e para cá, né? Então, a primeira coisa é não criar problemas para o caminhão, né? Semana passada mesmo, eu fiquei sabendo que lá no Ceará estavam construindo lá numa cidadezinha lá, estavam construindo um hospital de campanha, e o pessoal, o prefeito, proibiu a entrada de caminhão para a construção do hospital. Então, o caminhão chegava lá para entregar cimento e a prefeitura não deixava entrar, né? Então, como é que pode uma coisa dessa, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode ter aqui no Brasil. Agora, pensando na empresa, e você começou falando sobre o caixa, né, o fluxo de caixa, eu vejo o maior problema ou a maior ameaça para o setor de transporte é justamente o caixa, né? Por quê? Porque a hora que acaba o caixa, não tem como a empresa continuar prestando serviço, né? E o que come o caixa da empresa de transporte? Basicamente, é mão de obra e combustível. No caso da Joana, ela não tem problema no combustível, porque ela mesma ela tem distribuidor, então, no caso dela, é uma exceção. Mas, em geral, os dois maiores custos eles estão concentrados na mão de obra e no combustível, né? Inclusive, esses dois não tem como alongar prazo, né? Você não tem como se pedir prazo, né? Aumentar prazo. Eu vou no banco e peço para aumentar meu prazo. Não tem, né? Por quê? Porque o combustível tem um prazo muito curto para ser pago e a folha tem que ser paga ao final do mês, né? Então, esses são os dois principais e, infelizmente, não tem como aumentar o prazo. A gente tem outras situações hoje, por conta da crise, que também estão acabando com os caixas da empresa, ou pelo menos contribuindo para que o caixa acabe mais rápido. Por exemplo, eu soube que tem muito cliente pedindo prorrogação de prazo de pagamento, né, de serviços que foram feitos lá em janeiro, fevereiro, né, março, né, que eram para ser pagos agora, e o cliente está pedindo para prorrogar, e para isso a empresa precisa ter caixa para ter essa prorrogação. A inadimplência que subiu, então, pela pesquisa aí que a NTC vem fazendo, subiu coisa de 30%. Então, eu já achava alto antes e agora parece que subiu mais 30%. Né? Tudo isso acaba consumindo caixa. O que acontece? Se a crise persistir por mais 2 meses e o governo, de alguma forma, não bancar esse caixa, a situação de boa parte das empresas elas vão ficar complicada. A situação vai ficar complicada. Porque é o que eu falei, sem caixa não tem como pagar mão de obra e não tem como pagar combustível. E aí não tem como a empresa fazer os abastecimentos. Um outro problema que o setor vem sofrendo é com relação às cargas de retorno. Porque outro dia eu estava falando com o pessoal que atende Manaus, por exemplo. Então, eles saem daqui com a carga para Manaus, são 3.000 quilômetros, tá? Mais 10 dias de balsa, e aí entregam a carga em Manaus, de abastecimento da cidade de Manaus. Só que o que acontece? Lá em Manaus, as fábricas todas fecharam. Está todo mundo lá em férias coletivas. Então, aquela carga que o caminhão voltava, não tem mais. Né? Então, não tem mais quem pague a volta desse caminhão. São 3.000 quilômetros que o caminhão tem que voltar para São Paulo, para aqui para o sul, para se reabastecer e voltar para Manaus para abastecer a cidade. E a carga que ele trazia de lá para cá, não tem mais. Aí como é que você faz? Então, o custo dessa rota subiu demais, porque você já não tem mais aquela carga que pagava a volta do caminhão. Então, esse é um outro problema. Né? Então, o setor de transporte está sofrendo. Assim, não é só ele, mas são vários setores, a gente está falando do setor de transporte. Né? Então, a gente tem que encarar todos esses problemas aí. Que eu queria consultá-lo justamente sobre que alternativa eu faço para esse sujeito que sai de São Paulo, vai a Manaus e ele tinha uma carga de retorno e não tem mais. Esse preço é vezes 2, é vezes 0,7, é vezes 0,5, é vezes ponto quê? Ou ele fica esperando a volta, imaginando que a gente vai ter a retomada rapidamente. Eu acho difícil você imaginar carga para todo mundo ali. O que se faz nessa hora? Qual a solução que tem sido encontrada? Olha, chega a ser quase o dobro. Né? Então, ou seja, a carga que vai teria que pagar a volta do caminhão. Não chega a ser o dobro, porque como ele volta vazio, você não tem o tempo de carga e descarga. Né? Então,
mas o variável, por exemplo, combustível, é praticamente o dobro. Tá bom. Ciro, vamos lá. O Lauro fez menção a essa questão do Ceará, especificamente, de que o caminhão não conseguia entrar numa cidade que estava se construindo um hospital de campanha. A Joana nos contou mais cedo, antes da gente começar aqui no bastidor, que lá em Salvador vai ter lockdown por bairro, ou seja, lockdown quer dizer fechamento do bairro mesmo. Aqui em São Paulo foi anunciado a partir de segunda-feira o rodízio que já existe só nos horários de pico, vai ter um rodízio diferenciado, é o dia inteiro, ou seja, é dia sim, dia não, dependendo se a placa é ímpar ou par, nada entra, e as exceções são apenas para polícia, ambulância, profissionais de saúde, ou seja, as exceções são pouquíssimas. Você que lida justamente nos grandes centros, o seu setor exatamente de mudanças, como é que você está enfrentando essa situação até agora e você imagina que vai ter um dificultador a mais agora com essas novas decisões? Boa noite. Agradecer ao Rinaldo pela iniciativa, ao Piotr pela mediação, aos amigos do TRC. Valdívia, grande abraço. É uma situação complicada, né, Piotr? É uma situação que cada dia vai se agravando um pouco mais. E agora, na hora do almoço, tivemos aí ao longo da manhã, tivemos aí mais essa novidade, né, sobre a questão do rodízio par e ímpar, né? Para nós, e não tem mais zona máxima de restrição. Então, seria todo o quadrilátero da cidade de São Paulo. Para nós que vivemos de mudança, é muito complicado. Porque, assim, uma mudança, a gente tem que fazer em 3 dias, geralmente. Um dia é o pré-mudança, outro dia é a execução do serviço, a extração da mudança, e no terceiro dia, muitas vezes, é o pós-mudança. Então, quer dizer, imagina qual vai ser a logística de tudo isso. A gente vai ter que sentar, esses 10 dias de adaptação, ter que sentar com os outros líderes também de outras companhias, as co-irmãs aí, né, aqui da cidade de São Paulo, e ter digamos, uma saída para esse tipo de situação, porque é uma situação inusitada, onde nunca vivemos, né? Se já não bastasse o transporte ter uma das maiores cargas tributárias do Brasil, ainda tem essa situação aí agora do coronavírus, da pandemia. Então, quer dizer, para nós, acaba e vai ser muito complicado, como para os outros transportadores de outros segmentos também, que não são essenciais, né? Então, até aqui, nós estávamos fazendo algumas mudanças por liminar, né? Mas aí chegou a situação onde o cliente, ele final, também já começou a ficar com um pouco de medo, ele não querer, aí o outro já negociava o aluguel que ia sair, e a mudança que estava marcada desmarcou. Então, assim, já foi uma queda de 50% a 60% no ramo. Então, assim, o que eu posso dizer é muito... Porque a gente está lutando com o invisível, não tem uma data para terminar, então a gente fica com pontos de interrogação. Até quando? Né? Então, se não tiver uma conscientização da população, dos munícipes, né? Vai ser difícil, vai ser muito complicado, mas a gente vai passar por isso, vai vencer, enfim, vamos tentar fazer o melhor agora, na próxima semana, nesses 10 dias de adaptação e reunindo com os nossos co-irmãos aí para saber como que a gente vai sair dessa situação da melhor maneira possível. Reinaldo, por gentileza, você tem pergunta da nossa audiência aí, né? Por favor, fique à vontade. Temos sim, a gente já está recebendo aqui algumas. Nós temos aqui uma pergunta do Kleber Ferreira para o Lauro Valdívia, que pergunta o seguinte: como é que as empresas vão seguir agora com esse atual rodízio de 50% da frota no estado de São Paulo? Porque eu entendi, por enquanto, é só na capital, né? Mas
no momento, eu não vejo tanto problema, porque como caiu muito o volume de carga, tem muito caminhão parado, né? Então, quem tem frota vai poder administrar isso, né? Eu acredito que, nesse momento, eu não vejo grandes problemas, porque a frota está parada, né? A pesquisa da NTC está mostrando aí uma queda média, né, de 41% no volume de carga, então a gente teria, em tese, 40% da frota parada, né, em média. Claro que tem segmentos em quedas maiores, outros menores, né? Mas, então, assim, eu acho que dá para administrar por conta da queda no volume de carga, né? Eu imagino isso, mas quem trabalha com terceiro vai ter que escolher o terceiro do dia, né? Que ele tem placa par ou placa ímpar. Tem uma outra Mas, pergunta aqui também, Piotr, pois não. do Marcelo Carlos, da Transcase. Ele faz uma pergunta a todos, mas eu acho que daria para direcionar bastante essa pergunta para a Joana, representando o nosso Nordeste, e para a Thaís, representando ali o lado do Sul, que é o seguinte: qual a expectativa para uma razoável retomada da economia e dos negócios do ponto de vista para o transportador de cargas? Que expectativa vocês têm de retomada? A gente está acreditando numa retomada agora a partir de junho, mais lenta, mas já uma retomada. Eu acho que todo mundo vai concordar de que o Estado não vai suportar muito tempo mais sem receita. Aqui no Nordeste, a gente sente na pele quando o dinheiro acaba. A gente é de conhecimento geral também que muitos dos benefícios do governo acabam vindo para essa população mais carente que está muito concentrada aqui. E já tem muita gente passando aperto, passando fome, mesmo com esses R$600 que veio, ainda não está sendo suficiente. Então, a economia ela vai ter que retomar o quanto antes. Eu acredito que junho, o que eu tenho ouvido das conversas é de que a partir de junho já começa as indústrias a voltarem gradativamente. Mas até o final do ano não deve estar ainda em volumes de janeiro. Eu acredito, eu aqui somos da região sul, então o oposto aí da Joana, né? A gente ainda aqui no sul tem toda a questão do inverno, que tem sido muito comentado, né? Então, eu acho que qualquer previsão que a gente faça nesse momento ainda é muito especulação, né? Os estados têm tomado medidas bastante diferentes, então, né? Podendo comparar até São Paulo com o próprio Rio Grande do Sul, que é um eixo que a gente atua bastante. Então, eu acho que vamos um pouco além ainda de junho aí, né? Porque o Rio Grande do Sul ainda tem algumas coisas para passar em relação a essa pandemia aí, né? A Thaís comentou uma coisa bem interessante. De fato, o estado da Bahia, especificamente, ele adotou políticas de reclusão e de quarentena que foram diferenciadas em relação ao resto do país. Então, a gente tem poucos casos aqui, nas UTIs não está com ocupação nem de 50% ainda, eu vi números de hoje do jornal. Então, o processo na Bahia, apesar de que agora está num crescimento mais vertiginoso, ainda não chegamos no pico, a expectativa do pico é mais uns 20 dias para a capital baiana. Então, de uma maneira geral, acho que por isso a gente fica um pouco mais confortável, porque a gente entende que a situação aqui, os governos eles se anteciparam e, de fato, a situação está um pouco mais controlada. A gente não tem esse caos que está vendo em Manaus, que está vendo em São Paulo pela televisão e no Rio de Janeiro também. Lauro, rapidamente, só para a gente encerrar sua participação aqui, já quero te agradecer por isso. Nós vamos ter, obviamente, um cenário diferente. A Joana e a Thaís fizeram menção ao pré-crise do coronavírus, e aí a gente vai ter alto índice de desemprego, a gente vai ter um consumidor que, na verdade, sejamos justos. Nós saímos de uma crise pesada de 2014, 15 e 16. A gente estava no começo de uma melhora. Já viemos com uma crise que hoje, inclusive ontem, eu vi o presidente Donald Trump dizendo que a crise do Covid é pior do que o 11 de setembro e do que o ataque a Pearl Harbor, do ponto de vista dele. E se a gente olhar, é pior do que qualquer guerra mundial, porque a gente ainda não sabe nem o que vai acontecer. Nós estamos numa guerra mundial neste momento. As soluções que vamos enfrentar, que os empresários do setor de transporte vão ter de tomar lá na frente, serão iguais às das outras crises ou esta tem um particular diferenciado? Eu acho que essa tem um particular porque a gente teve uma queda
é muito rápida, né? Então, as outras crises, a queda foi mais suave, né? A cada mês foi caindo o volume de carga por conta da crise. Dessa vez, a gente nunca viu um negócio desse, né? De um mês para outro. Eu conversei com um empresário, por exemplo, na segunda-feira, e ele falou para mim que estava normal, que ainda não estava sentindo a crise. Quando foi sexta-feira, eu conversei de novo com ele, ele falou que na empresa dele tinha caído 70%. Quer dizer, em 5 dias, caiu 70% do volume de carga. Não estou falando de uma empresinha, não, das maiores do Brasil. Então, você vê, como que a empresa se adapta a uma realidade dessa, né? De 100 para 30% do volume. É uma situação muito difícil, né? E, então, eu acho que se a situação persistir por mais tempo, a gente deve ter problemas sérios, né? Porque a pesquisa que eu tenho feito também me mostra que o caixa das empresas, em geral, 60% aguenta por 30 dias, né? E Mais 30, Lauro? Não, parte desses 30, porque eu fiz essa pesquisa há uns 10 dias atrás. Perdão. Elas diziam que 60% dizia que tinha caixa por mais 30 dias. Então, já se passaram 10, né? Então, a gente vai ver como é que... Então, volto a dizer, a maior ameaça é o caixa. Então, aquela empresa que tiver, no final da crise, tiver com o teu caixa melhor, ela vai sair mais fácil da crise. Aquela que não tiver caixa ou tiver muito endividada, aí vai ser outra situação. Então, é muito difícil. É muito difícil você prever qualquer coisa, Piotr. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai acabar essa crise, né? Tem gente, como a Joana disse, está prevendo para junho, né? A Thaís já acha que vai demorar mais. Então, a gente não prevê. Por quê? Porque toda semana a gente não sabe quando é o pico, né? E aí a gente... E a economia não aguenta. Infelizmente, a gente tem que entender que a economia também vai ser um problema, né? Quanto mais tempo a gente ficar parado, mais grave vai ser o problema da economia. E depois a gente vai ter que se virar com as consequências disso, né? Consequência de quebra de empresa e o desemprego, né? Como que a gente vai ter que se virar com isso? Então, quanto mais tempo demorar, mais grave vai ficar essas duas situações, quebra de empresa e o desemprego, né? E aí, então, vai depender do tempo que vai durar a crise. Lauro, obrigado pela sua participação aqui nesse primeiro painel. Boa noite a você, viu? Eu que agradeço, Reinaldo, pelo convite, para você, Piotr, para essa brilhante, pelos brilhantes convidados aí. Eu acho que foi muito bom o bate-papo, viu? Obrigado, Lauro. Boa Bom, noite. Hoje o ministro da Economia, naquela visita do presidente e seus ministros ao Supremo Tribunal, falou que as empresas estavam ficando asfixiadas. Foi exatamente essa a expressão que ele usou. Tem um lado bom nessa história, porque pelo menos se viu uma tentativa de comunicação com outro poder, de uma maneira suave, obviamente tentando buscar uma solução que não é o que a gente estava vendo até outro dia, tinha muito barulho. Vamos ver se diminui o barulho e se a conversa começa melhor entre os poderes. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui para o segundo painel, daqui a pouco o Mário Cardoso é nosso convidado, vai se juntar ao Ciro, a Joana, a Thaís, ao Reinaldo e a mim, e já agradeço uma vez mais a participação do Lauro Valdívia aqui. A gente volta em instantes, hein? Tchau, tchau.